Então vamos lá. Aqui primeiro, agora, como existe esse novo campo, né, nós temos que recuperar ele. Então vamos recuperar o campo pastor. Que lembrando que é um ID, tá? Ele chega aqui como um ID. Então, ainda para que você extraia o nome do pastor, é a mesma coisa aqui, ó. Quando eu recuperei a igreja no exemplo anterior, e isso é o que vocês vão tomar como base para relacionar qualquer tabela. Então, eu não recuperei a igreja pelo ID relacionado, eu não tive que fazer uma consulta aqui para poder trazer o nome dela. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui agora, só que aqui são, né, os dados vindos da tabela do pastor, dos pastores, e o ID que eu comparo é o ID do pastor. E aqui eu posso pegar, ó, chamar de nome P, pronto, ele vai receber, caso não tenha nada, caso a quantidade seja maior que zero, beleza, ele traz o nome do pastor. Caso ele não encontre, ele traz o nome do pastor. Na verdade, aí não vai poder ser, porque ali era a igreja. Então deixa eu ver aqui, ó, eu não tenho um pastor ainda principal, né? Não, eu vou ter. Não, ele vai trazer assim, ó, aqui, se não tiver nada, ele coloca assim, ó, sem não definido, pronto, não definido, tá? Isso no caso de não ter nenhum pastor para ser relacionado ali ainda, tá? Então vamos supor que ele não definiu ainda nenhum pastor, ele vai vir com essa estrutura aqui, ó, de não definido, não foi relacionado, no caso de lá continuar como zero. Eu não vou obrigar ele a inserir aquele campo, então inclusive aqui nem pode estar como required. Deixa eu ver se ele está como requerido, porque ele não vai poder estar como requerido. Na modal, aqui, ó, esse select não está como required. Então, tranquilo. Se ele não quiser inserir um pastor no início, ou não tiver nenhum cadastrado, tudo bem. Ele não precisa. Depois, ele pode definir ele. Aí, aqui, na hora que eu estiver passando a edição, eu passo o ID do pastor. Então, depois do campo foto, eu coloco vírgula, coloco as aspas simples, dou um eco, né, pressiono o tab só para ele criar a estrutura e passo a variável pastor. Mas já nos dados, que é só para exibir as informações, não. Aí aqui eu já posso passar o nome dele. Então depois da matriz eu coloco vírgula, coloco aspas simples, dou um eco, pressiono o tab e aqui eu coloco o nome P, que define o nome do pastor. Com base nisso, por enquanto ainda não tem, né, porque os dois são zero. Vamos voltar lá no cadastro de igrejas. Ó. Aqui eu nem coloquei ainda nessa tabela. Então, vem aqui, ó. Na tabela de igrejas, nós vamos colocar aqui em cima. Pode ser antes da imagem, mas aí escolha sua também, tá? Vou colocar aqui, ó, pastor. Não, vamos só colocar aqui, ó, responsável, para não ficar uma coluna muito grande. Aí eu venho aqui, depois dos membros, e coloco o nome do pastor. Então, dou um eco. Nome P. Lembrando que os membros ainda eu não pego, né? Por quê? Porque eu nem tenho tabela de membros ainda. Nós vamos começar a construir assim que eu concluir essa parte introdutória. Lá está como zero, porque eu não relacionei nenhum pastor para essas três igrejas. Então, o que ele recebe? Que não tem responsável ainda definido aqui. A mesma coisa que vai aparecer nos dados, tá vendo? Não tem responsável definido, tá? E quando eu for inserir ou editar, aí nós vamos poder então selecionar um pastor para poder estar passando ele aqui. Então, até então tudo certo. Até então sem problema nenhum. O que eu pego agora e faço é vir aqui dentro do cadastro de igrejas, né, no inserir, e agora eu passo o campo pastor. Beleza. O que tiver no campo pastor, ele lança aqui para mim. Ó. Então, depois do matriz igual a não é pastor, igual, como ele é um select, se você quiser pode passar direto aqui. Ó. Não precisa nem de colocar em variável, tá? Em parâmetro. Por quê? Porque é um select, não tem como injetar informações vindas a partir daquele select. Tudo bem que ele é um select to, hein? Como ele é um select to, ele tem um campo aqui. Não, mas ele não vai... Ele só faz a pesquisa. Ele não dispara aquele valor, tá? Ele só dispara o ID. Então não tem como, de fato não tem como. Aqui eu pego e faço o seguinte. For um campo de texto, sim. Um select não tem jeito. Vou adicionar também nos outros. Então eu venho aqui no else, coloco aqui depois do endereço, vírgula. Venho aqui no update, coloco depois de imagem, vírgula. Pronto.
já está definido qual é o pastor que será relacionado a essas igrejas. Primeiro eu vou testar aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se deu certo, ó. Deu certo. Tá vendo? Ele já está ali como Marco Túlio, né? Esse aqui vai ser o pastor teste, pronto. E esse não vai estar definido. Se eu clico aqui, é Marco Túlio. Se eu clico aqui, é pastor teste. Se eu clico em novo, eu posso definir aqui, ó, um outro. Então, poderia selecionar qualquer um dos que eu tiver aqui dentro. Percebam que ele não limpa esse campo, tá? Nós temos que solicitar que ele limpe também ele.